Então, ó, entendendo então o que que aconteceu em 2022, automaticamente, né, a gente começa a se interessar mais sobre títulos. Ainda mais quem mora aqui no Japão, que os títulos públicos japoneses eles não têm uma rentabilidade atrativa, e vocês entenderam, né, assistindo o vídeo onde eu explico sobre a taxa de juros, a gente começa a olhar um pouquinho então para os títulos dos Estados Unidos. Talvez você que já invista no Brasil também já esteja investindo, né, nos títulos do Brasil. E só para quem é totalmente leigo, mas conhece algumas palavras, no Brasil eles se referem esses títulos públicos a tesouro, né? Então, em inglês também, né, eles utilizam o termo tesouro, mas o tesouro são os títulos públicos, os títulos do país. Aí eu trouxe aqui para vocês também, né, mais ou menos assim um resumão. Então, o que que é um título, sabe? Um título, ele é uma forma de você emprestar o seu dinheiro pro país, né? Ou pode ser para uma empresa também, né? Também tem títulos privados, que são títulos emitidos por empresas, e receber juros em troca. Então é como se você estivesse fazendo uma negociação aqui, né? Como eu mostrei aqui na imagem, você está emprestando o seu dinheiro, então você faz meio que um contrato, sabe? Você empresta o seu dinheiro e em troca eles falam assim, ó, então a gente vai te devolver esse dinheiro que você emprestou, ele vai ficar aqui com a gente até 2000 e tralalá. Enquanto isso, a gente vai te devolvendo semestralmente ou anualmente, aí depende do título que você for fazer, mas aí eles falam assim, ó, então de tanto em tanto em tempo a gente vai te retornar uma porcentagem de juros, de acordo com o tanto que você emprestou. E uma coisa que eu gostaria de sempre lembrar vocês, todo investimento tem risco. Por mais que seja renda fixa e você esteja emprestando seu dinheiro para um país, ainda mais os Estados Unidos, né? Isso não quer dizer que não tenha risco nenhum, tá? Então lembre-se sempre disso, todo investimento tem risco. E como você pode então investir em títulos públicos dos Estados Unidos estando no Japão? Eu trouxe para vocês aqui algumas palavrinhas-chave que, sabendo essas palavrinhas, vocês já vão conseguir ter uma noção ali na plataforma de uma corretora japonesa, por exemplo, até onde vocês podem chegar, qual botão vocês podem clicar, o que vocês podem ver. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Essa é uma imagem da corretora SBI, que é uma corretora que eu recomendo. Inclusive, se você tiver interesse, eu não sei se na descrição já tem um link, mas depois eu vou deixar um link para vocês acessarem e abrirem uma conta na corretora. Mas lá, por exemplo, né, eu trouxe aqui um título que ele já está em andamento e ele vence em 2025, dia 31 de julho. Daí aqui, ó, você consegue ver a porcentagem, né? Clarice, mas eu não sei japonês. Eu trouxe a imagem aqui? Ah, eu não trouxe a imagem. Clarice, eu não sei japonês. Daqui a pouco eu vou fazer ao vivo aqui com vocês, mas tudo isso, como ele é digitado, não é uma imagem, você consegue traduzir no Google Tradutor. Então é só você, se você estiver no computador, você aperta o botão direito, coloca no traduzir, que ele traduz tudo para você. Daí ali ele vai trazer juros. Então essas palavras você precisa saber em português também. Não é só questão de não saber japonês, sabe? Então em português também, né, vai aprendendo algumas palavrinhas aí relacionadas a investimento, que daí no Google Tradutor ele já consegue te trazer boa parte. Então você já vai saber qual que são os juros, a quantidade necessária, porque assim, como você vai estar emprestando um dinheiro, eles têm um valor mínimo que eles aceitam, sabe? Tipo assim, não é porque você quer investir 1.000 ienes em um título público que você vai conseguir. Aí aqui ele mostra também o valor mínimo e de quanto em quanto você consegue investir. Aqui vocês podem ver, né? Quem sabe um katakana, pelo menos, pode ver que está escrito doru. Então, são em dólares. Quanto tempo que tem? Qual que é a qualificação dele também? Isso aqui é importante estar vendo no caso de título. Então, você tem uma noção se é um título que ele é mais arriscado ou não, sabe? E o país, né? Quem assistiu a parte onde eu explico sobre títulos públicos, lembram que eu falei que todo país ele é referido em em japonês, em kanji?
ao invés de em katakana. Então, aqui não vai estar escrito americano, apesar de que aqui em cima sim, né? Mas aqui, por exemplo, ele já se refere num outro termo. Então, tudo isso no Google Tradutor, ele vai traduzir bonitinho para você. E no caso da corretora SBI, todos os títulos que são do exterior, eles trazem a bandeira daquele país também. Então, ali talvez você vai encontrar uma bandeira do Brasil, então fica mais fácil também de diferenciar, né? Distinguir, na verdade, né? Distinguir de que país ele está se referindo, vendo a bandeirinha também. Então, é questão de se esforçar. Tá? Se no momento de que você viu isso, você falar, eu não sei japonês, não é para mim, então você nunca vai conseguir investir, sabe? Então, vamos se esforçar. Eu já trouxe todas as palavras-chave que vocês necessitam. Mostrei também que no Google Tradutor é possível. Vou trazer daqui a pouco ao vivo também, tá? Quando eu terminar essa aula. Se sobrar um tempinho, vou trazer ao vivo também para vocês verem que não é nada assustador, ele até que traduz bem. Então, vamos olhar de outra forma, tá? Porque enquanto mais você colocar uma barreira ali por causa da língua, você vai ver que você vai continuar do jeito que você esteve daqui, tipo, vai passar 10 anos, você vai continuar indo no mesmo lugar. E não é isso que eu quero para você. Deixa eu continuar, senão eu me empolgo. Então, entendi, Clarice, entendi, eu vou me esforçar, eu vou, mesmo, né, tá tudo em kanji aqui, mas eu vou usar o Google Tradutor, eu vou pegar aqui os kanjis que você me ensinou, eu vou investir. E como que eu faço? Tem um passo a passo, gente. E na própria corretora já tem passo a passo. Por quê? Isso que eu queria trazer para vocês também hoje. Não é porque você não sabe japonês. Até os nativos não sabem como que faz, né? Então não é questão de saber a língua ou não saber a língua. É entender o que é um investimento ou não. E até para os nativos é um pouco difícil. E lembrando que isso aqui é uma plataforma, né? Às vezes você só não domina a plataforma, sabe? Então tem passo a passo. Eu trouxe aqui a imagem para vocês. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem pausar nessa parte aqui e pegar essa imagem. Ou deixei o link aqui para vocês também. Vocês podem entrar ali que vai ter o passo a passo da corretora. Se eu não me engano, essa parte ela tá como imagem, então o Google Tradutor ele não vai conseguir traduzir. Mas algumas partezinhas, o Google Tradutor ele traduz também, e é só você ir de acordo com a imagem. Então eu gostaria de trazer para vocês que tem passo a passos também para você conseguir fazer o seu investimento. E uma coisa que eu gostaria de alertar para aqueles que acharam interessante é que esse daqui é um investimento meio fixo. Ele não é totalmente fixo. Por quê? Porque nós estamos investindo em dólar, né? Estamos investindo em dólar. Então, todo título público que não for do Japão, né, for de outro país, você tem que entender isso. Isso não é só títulos públicos dos Estados Unidos, tá? Até o Tesouro, né, do Brasil, títulos públicos do Brasil, você tem que ter em mente isso. Por mais que ele tenha essa rentabilidade, né, por exemplo, aqui são 3,857% de retorno anual. Você tem que ter em mente que daqui 2 anos, né, 2025, mais ou menos, né, 1 ano e meio, daqui 2 anos, o dólar e o iene não vai estar como está agora. Então, temos que entender isso também, que ao retornar esse dinheiro para o iene, você pode ter até um lucro a mais, dependendo do valor, né? Ou às vezes sair elas por elas. O tanto de rentabilidade de juros que você teve, talvez, né, teve aí uma diferença entre iene e dólar. Lembrando novamente, isso também é para qualquer investimento que você for fazer numa moeda lá de fora. E quando eu falo moeda lá de fora, eu tô me referindo também à moeda do Brasil. Porque assim, a não ser que você tenha certeza que você vai embora algum dia, né? E que né, aquele investimento você vai conseguir usufruir dele em reais, caso ao contrário, ao você retornar reais para o iene, você pode sentir uma diferença ali, né? Entenderam? Então era só isso, só não, né? Mas era isso que eu queria repassar para vocês, né? Que agora, com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, né? E ano que vem eles estão prevendo também que aumentem um pouco mais a taxa, vai aparecer mais títulos públicos dos Estados Unidos com uma rentabilidade legal.
mas sempre tenho em mente que o retorno, né, ao retornar então esse dólar para o iene, talvez você possa sentir uma diferença. O iene chegou a 151 ienes o dólar, mas agora, né, ele já está na casa dos 130. Então, a gente pode prever também que ano que vem tenha essa, né, essa variação, tá? Isso que eu gostaria de trazer para vocês. Ainda mais com os rumores de que o Japão também talvez aumente a taxa de juros, sabe? Então, ó, novamente, taxa de juros dos Estados Unidos e taxa de juros do Japão. Até então, né, já faz um bom tempo, desde 2016, que o Japão ele adotou esse minus 15, né, esses juros abaixo de zero, e ele ficou firme e forte, enquanto todos os outros países, né, os Estados Unidos, países da Europa, enquanto todos os outros países, Banco Central da Europa, aumentaram a taxa de juros nesse ano de 2022, o Japão ele continuou firme e forte com o minus 15 dele, com menos abaixo de zero dele. Mas, né, ano que vem a gente já não sabe como que vai ficar e isso influencia diretamente também no valor iene dólar, tá? Então, tenham em mente isso.